A nossa saudação em nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela abençoada oportunidade de estarmos mais uma vez estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. E nesse momento nós estaremos debatendo a respeito da lição de número 8, que traz o título A Disciplina na Igreja. Esta lição será ministrada no dia 25 de fevereiro de 2024, em todas as igrejas das Assembleias de Deus e outros ministérios que adquirem a revista da CPAD. Nós vamos analisar cuidadosamente essa grandíssima lição que veio justamente no momento oportuno, no sentido de esclarecer a respeito da disciplina na igreja, que é muito importante. Então é bom que você fique aí, que acompanhe o nosso raciocínio com bastante cuidado, com bastante atenção, para que não haja distorções das informações que nós iremos passar. Então nós estamos analisando a lição que tem como texto áureo Hebreus 12:5, que é justamente o texto básico, o texto de ouro, o texto que norteia toda a lição, que diz o seguinte: e já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quanto por eles for repreendido. A verdade prática, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. A lição está baseada na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 5 a 13, que é bastante importante. Principalmente, como nós já falamos, os versículos 5 e também o versículo 6, que eu vou ler mais uma vez para uma maior ou melhor reflexão. E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filhos. Vamos analisar direitinho esse texto, para que a gente não possa criar coisas que estão além da Bíblia, além daquilo que está escrito. Nós vamos seguir com os tópicos da lição. A mesma está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro diz a necessidade da disciplina bíblica. O segundo, o propósito da disciplina bíblica. E finalmente, o terceiro, as formas de disciplina bíblica. Então, nós observamos que a mensagem central, a palavra-chave da lição é disciplina. Agora, nós vamos justamente debater a respeito disso, o que é disciplina. Disciplinar. Quando a gente busca nos originais, nós temos uma maior convicção, uma melhor certeza daquilo que estamos lendo, daquilo que nós estamos debatendo, analisando. E quando nós observamos o que está lá em Hebreus capítulo 5 do texto em pauta, quando fala em exortação, disciplina, correção, eu quero acrescentar que a palavra correção, educação
ensino. É a mesma palavra lá no original. Apenas o tradutor, ele quis ser mais versátil, posso assim dizer, ou não ser muito redundante, em estar repetindo a mesma palavra. Mas a palavra que está lá no original, em todos os textos, é paraklesis. A palavra paraklesis, que vem justamente associada com a palavra paideia. A palavra paideia, quando a gente analisa o seu prefixo, ela dá a ideia de um treinamento, de um adestramento para a criança. A maneira como o pai tratava a educação dos filhos. E o texto, ele confirma isso. Quando nós vemos a correlação, pai e filhos. Filhos meu, não despreze a correção do Senhor, ou seja, do vosso Pai, o Senhor vosso Pai. Então, essa associação é muito importante, é muito oportuna para nós entendermos o real significado do texto ou da palavra em toda a perícope. Então, observa, e vós esqueceste da exortação. A palavra exortação, que está lá no grego, no koiné, é parakleisios. Parakleisios é uma exortação no sentido de despertamento, de encorajamento, para que alguém execute uma determinada coisa ou uma certa função. Logo, essa palavra, parakleisios, ela tem esse sentido que é muito importante para a gente entender todo o contexto. E quando usa a palavra correção, é a mesma coisa que ensino, porque a palavra que está lá é paideia. O termo paideia é uma correção, eu volto a afirmar, é quando um pai corrige o filho. Logo, a gente observa que essa correção é feita com amor. Não é com rigor excessivo, além da capacidade e além da força. Ou melhor, além do limite. É uma correção dentro da estrutura da pessoa que está sendo corrigida. Logo, esta correção, ela pode ser variável. Deus não corrige as pessoas da mesma forma, com a mesma intensidade, porque ele vê a estrutura da pessoa. Isso aplica-se também na educação infantil, na educação de casa. Cada filho tem uma maneira, apesar de ser filho, ter a mesma genética, mas a gente observa que cada criança tem uma reação diferente em frente a uma correção. Cada pessoa tem a sua estrutura. Agora, o ponto fundamental é que essa correção, em todos os casos, precisa ser feita com amor. Não é uma expulsão. O pai não expulsa o filho de casa quando quer corrigir. Muito pelo contrário, a correção é para deixar o filho em casa. O filho em plena obediência. O trabalho da igreja é justamente isso, é trazer as pessoas. A disciplina na igreja tem esse princípio, tem esta forma, agregar, trazer, juntar as pessoas que estão em falhas. Esse termo exclusão da igreja, tirou, excomungou,
não deveria ser bem aceito, porque a excomunhão, excomungar, que é a mesma coisa que excluir, jogar fora, só deve ser aplicado quando a pessoa, mesmo voluntariamente, resolve sair. Quando a pessoa vem apostatar da fé. Mas, quando alguém comete um delito dentro da igreja, quando alguém comete um pecado, para ser mais claro, é claro que a igreja não deve expulsar, a igreja deve reeducar. A igreja precisa trazê-lo para dentro da igreja. A igreja precisa instruir essas pessoas no caminho correto, dentro da palavra de Deus. E ele distante, não tem como educar. Para se educar uma criança, seria preciso que o pai estivesse ao seu lado. Para se instruir uma criança, o pai devia ter um acompanhamento sistemático da sua vida, do seu caminhar. É assim que deve ser a igreja. Deve pegar as pessoas que estão em falha, que estão em delito, que estão em pecado, traz para dentro. Não é que vai passar a mão em cima do erro do pecado, mas ele precisa estar na igreja para assistir os ensinos, para ter um acompanhamento especial, que seria um termo muito mais correto. As pessoas estão em tratamento especial, sem discriminar, é claro. Não é que as pessoas que cometeram um erro, ele vai ficar lá exercendo a mesma função que exercia antes. Ele tem que ser tirado da sua atividade para receber um tratamento especial, para ser reeducado. É aí que vem a palavra paraclísios. Dá um ânimo à pessoa, tratá-lo com carinho. Quando alguém comete um erro, ele deve ser tratado com brandura. É o que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, é preciso que a gente entenda o sentido desse texto aqui, que é o mesmo que está lá em Romanos 12, 8. Quando ele usa a palavra exorto, vos exorto, ele usou o termo paraclisis, que aqui também é usada a mesma palavra no texto que nós estamos trabalhando, Hebreus capítulo 12, até o versículo 13. É esse termo que o apóstolo Paulo, é nesse termo que ele está tratando as pessoas, uma correlação pai e filhos. Nós vemos justamente o versículo 7, quando diz, não suportais a correção, pois Deus vos trata como filhos. Observa aí. Aqui ele já confirmou isso. Deus vos trata como porque um filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Essa palavra corrija aí está justamente outra vez a mesma palavra no koiné, no grego koiné, paraclísios. Ou melhor, paideia. A palavra está paideia, que é justamente correção. Correção no sentido educacional. O versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todas são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Porque o pai só corrige o seu filho, não vai corrigir o filho do outro. Se alguém comete um delito e Deus não corrige, é porque ele não é filho. É lamentável ter que afirmar isso, é chocante. Alguém pode até se chocar, então eu não sou filho, porque há pessoas que peca, faz o que bem entende e não acontece nada. Se não acontecer nada, eu fico com medo. Se Deus não está se importando com você, porque você não é nem crente. Você não está nem aí para Deus, porque nesses últimos dias, as pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. E outros nem acreditam que Deus existe. Nem acredita, ao contrário, zombam de Deus.
E Deus não está nem aí também preocupado com essas pessoas, porque o julgamento desses, embora eles ouçam a palavra, é bom fazer aqui uma ressalva, não é que não se vai mais pregar para esse, não é que Deus não queira salvar, não é que Jesus não esteja chamando, é eles que se recusam, e por causa disso Deus os abandona. E como Deus o abandona, se Deus abandonar até o final, até o arrebatamento, até o final da grande tribulação, se essas pessoas permanecem redutíveis em seus propósitos, aí sim eles serão julgados com rigor. Mas enquanto isso, Deus está tratando com carinho aqueles que ele chama de pai. É uma relação de paternidade. Mas se estáis sem disciplina, todos são filhos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, quando segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial, para que vivemos? Para vivermos? Então, se a gente aprende a obedecer aos nossos pais, muito mais devemos também aprender a obedecer ao nosso Deus. Na verdade, versículo 11, versículo 10, porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrige como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ou seja, Deus exige uma santidade dos seus filhos, para que eles possam ser chamados de filhos. E é justamente isso que está no tópico 1 da nossa lição, que ela diz: a necessidade da disciplina bíblica. O subitem: Deus é santo. Santidade é um atributo de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Aí nós vemos a citação do versículo lá em Levítico 11:45. Eu sou santo. Deus é santo, como tal deve ser reconhecido. Jesus mostrou na correção do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o vosso nome, está lá em Mateus 6:9. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. Cada vez que a gente se aproxima de Deus, a gente percebe o quanto somos falhos, o quanto nós somos limitados. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Isso é justamente a forma como nós devemos nos portar diante de Deus, ou seja, reconhecer a sua soberania, a sua grandeza, a sua santidade. Então, para que a gente possa pelo menos se parecer com Deus, é preciso que sejamos também santos, como diz o texto lá em Levítico, e também o apóstolo Paulo nos ensina isso, que nós devemos ser santos como Deus é santo. Agora, uma ressalva, é claro que não é uma perfeição. A santidade do ser humano não é a santidade de Deus. A palavra santo aí é separado. Alguém separado por Deus para fazer algo. Tanto é que lá no original do Velho Testamento, a palavra santo, kadosh, é usada exclusivamente para Deus. Deus é santo. Então, esse santo aí, a palavra que está no hebraico é kadosh. E quando diz que o homem é santo, a palavra que está no grego é kodesh. Kodesh é separado. Então, o ser homem, ele não vai conseguir ser kadosh,
mas ele deve ser Kodesh. E no subitem 2, a igreja é santa, como nós já observamos, já informamos, Deus é santo, e a igreja também deve ser de santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro nos ensina isso. Mas, volto a repetir, se bem que no grego koine, a palavra para santo é agios, e agios é usado para ambos os casos, só no hebraico que há essa diferenciação, mas no grego agios ou agios é justamente santidade, mas pelo contexto a gente entende que existe um nível de santidade. Deus é santo e nós somos santos, mas não ao nível de Deus. Quando a igreja não disciplina misericórdia, então o que existe é um desastre. Porque a disciplina, ela deve estar presente em todos os setores da vida humana. Tanto na vida eclesiástica, como na vida secular. Há disciplina na escola, há disciplina nas empresas, há disciplina nos quartéis, que a palavra-chave nos quartéis justamente é essa, hierarquia e disciplina. Idem o que nós já falamos a respeito da disciplina. Entendamos o sentido. Disciplinar ou exortar não é espancamento, é ensinamento, é correção. Então, diz aqui o texto, se a igreja, como o corpo de Cristo, deve ser santa, como diz lá em 1 Coríntios 3,16, da mesma forma o cristão, individualmente, como membro desse corpo, deve ser. A santidade faz parte da identidade do crente ou do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade, surge então a imagem do crente mudando. Então, quando se vê uma igreja mudando, uma igreja sem formação, uma igreja que tudo é permitido, então a gente percebe que a igreja não tem disciplina. Porque em todas as instituições, em todos os estabelecimentos, existem regras, existem normas, existem princípios, existe ética, e quando isso não existe, gera um caos, gera um desastre. Então, quando se vê uma igreja que tudo é permitido, e nada é proibido, as pessoas ficam à vontade, até a forma de culto, se cultua do jeito que bem entende, fazem o que bem quiser, e se escandalizam no culto, é porque faltou disciplina. Faltou disciplina desde cima, na direção. O subitem. O propósito da disciplina bíblica. Aí já está claro. Manter a ordem e principalmente manter a honra de Cristo. E o texto diz o seguinte: quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Diz Paulo lá em Romanos 2:24. A coisa mais triste, a coisa mais chocante que nós podemos observar é quando o nome de Deus é blasfemado por causa de alguns crentes. Lamentavelmente é que a gente vê muito isso. E eu estava assistindo uma entrevista na televisão quando um ímpio falou exatamente isso. Ele disse, olha, todas essas pessoas que falam em Deus fazem besteira. Ele usou outro termo, mas eu vou usar aqui a expressão besteira. Fazem besteira. Porque foi levado à tona uma série de falhas de líderes religiosos, falhas que nem muitos ímpios cometem. Nem muitos ímpios cometem.
Então, o nome de Deus é blasfemado. Isso é vergonhoso, isso é lamentável. O subitem 2 diz: frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso, porque o ser humano, ele tem a tendência ao erro, porque nós temos uma natureza pecaminosa. E essa pecaminosa aflora a partir do momento que nós negligenciamos os princípios bíblicos. Então é bom frisar que uma vida em santidade, uma vida em meditação na palavra de Deus, uma vida em oração, ela neutraliza a ação pecaminosa ou um princípio que está dentro do ser humano, que é justamente essa natureza caída. Ela precisa ser mortificada, como diz o próprio apóstolo Paulo. E o subitem 3 diz: não tolerar a prática do pecado. Então, quando a igreja disciplina, é porque ela não está tolerando o pecado dentro da igreja. Então, idem, o que é disciplinar? Não é expulsar ninguém dentro da igreja, não. Disciplinar é trazer para dentro da igreja para ensinar. A não ser que ele não queira voltar. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um dos seus membros. E muitos de vocês, muitos de nós conhecemos o que estava acontecendo com um rapaz que estava na igreja e a igreja não, ele estava cometendo um ato pecaminoso e a igreja não tomou nenhuma providência. Foi preciso a intervenção do apóstolo Paulo. Agora uma ressalva aí. Quando esse rapaz foi expulso da igreja, foi correção. Alguém disse: não, mas o apóstolo Paulo, para justificar o que nós falamos antes, mas o apóstolo Paulo não expulsou o rapaz e até usou a expressão entreguei-o a Satanás, sim. Mas se a gente observar o que está lá na segunda carta, o apóstolo Paulo pedindo para reconciliar esse mesmo rapaz, para trazê-lo de volta. Então, essa separação dele e essa expressão dura, entreguei a Satanás, é porque ele cortou o vínculo. Possivelmente, aquele rapaz estava normalmente participando das funções eclesiásticas, como muitos fazem. Alguém peca e continua tocando, continua cantando, continua fazendo todo o trabalho dentro da igreja, como se nada tivesse acontecido. Aí é falta de disciplina. Então não é que vai jogar fora, mas também nós não vamos passar a mão em erro. A disciplina é justamente isso. Quando ele é tirado de uma atividade, ele já percebe que recebeu um impacto, porque é um choque. Você não vai mais exercer tal função, porque você fez isso e isso. Vai ficar aqui sentadinho, aprendendo como é que se deve se comportar como filho de Deus. Isso é disciplina. Então, é como diz o item 3, não tolerar a prática do pecado. A igreja precisa manter uma postura de santidade e de disciplina. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará, como tem muitas por aí fracassadas já. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela. Mas tenho contra ti o tolerares de Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane aos meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Apocalipse 2:20. É um grande exemplo. No item 3, diz a forma de disciplina bíblica.
Eu falei a princípio que não existe uma regra básica de disciplinar. O pai, ele não deve disciplinar todos os filhos de uma mesma forma, porque todos têm, cada um tem a sua estrutura, o seu nível de suportar. Então, um pai experiente, ele conhece a estrutura dos seus filhos. Então, se um filho suporta um castigo de 2 horas, sem fazer nada, somente lendo a Bíblia de joelhos, mas há outros que, se ele ficar meia hora, ele já não suporta, então é preciso buscar uma forma alternativa de correção. Eu não vou disciplinar todo do mesmo jeito, cada caso é um caso, e cada erro é um erro diferente. É por isso que existe um treinamento para a liderança, para como tratar as pessoas, os crentes. Então, diz aqui o subitem 1. A disciplina como modo de correção. A Escritura mostra a necessidade de sermos corrigidos. Lembrando a palavra correção aí, conforme eu já falei lá na introdução. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Idem o que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Aliás, nós somos corrigidos em todo instante. Cada vez que a gente abre a Bíblia, lê a palavra de Deus, a gente sentimos uma correção para a nossa vida. O subitem 2, a disciplina, como forma de restauração. A palavra grega katartizo, traduzida aqui é encaminhei, justamente, é verdade, enviar, restaurar, levantar, significa reerguer, ao pé da letra, restaurar. Ela é usada em Mateus 4:21 para referir a reparo, a remendos, a conserto. Quando se conserta ou quando se consertava uma rede de pesca, então esse reparo era justamente usada a expressão katartizo. Katartizo é justamente reparo de alguma coisa. Reparo no sentido de consertar. O subitem 3 diz a disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirurgia. Idem o que eu citei afora. Um caso à parte, um caso especial, aonde é também dito como uma medida extrema, em algum caso. Por exemplo, eu por 37 anos, eu ensinei na vida secular alunos de toda forma, de toda espécie, mas existia uma regra, e eu concordo plenamente, é que o professor em sala de aula deveria evitar o máximo colocar o aluno para fora de classe. Isto é uma medida extrema. Mas existia ocasião que era necessário tirar o aluno para fora de casa, para fora de classe. Agora, não é recomendado. Porque se um professor não tem condição de manter a disciplina, a ordem dentro da sala de aula, ele deixa muito a desejar. O professor deve aprender a contornar a situação. Agora, em caso extremo, porque o aluno fora da sala ele não aprende. Tirar fora de sala é quando o professor perdeu o controle daquele aluno. Aplica-se à igreja. Há momento que é preciso tirar mesmo de dentro da igreja. Se a pessoa não é crente, está dentro da igreja, mas é religioso, causa rebelião,
causa discórdia, ele é contencioso. Uma pessoa dessa é necessária uma correção mais rígida. Mas lembre-se que isso aqui é um caso extremo, é uma exceção. Eu volto a afirmar que o ensino ele deve ser feito dentro da igreja, não é fora. A pessoa fora da igreja não aprende. Então diz aqui o texto que por dentro, isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aí, o iníquo não é crente. Neste caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Bom, é bom a ressalva aí. Em verdade, eu vos digo que tudo que ligares na terra, aqui o texto está se referindo em Mateus 18, 18. Quem tiver Bíblia, analise aí Mateus 18 e 18, quando o termo aqui ligado, lá no original, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Isso aí é uma interpretação que a gente precisa rever. Porque quando a gente pega lá no original, no texto, o verbo está no particípio. Que ligares na terra teria sido ligado no céu. Isso não quer dizer que o que eu fizer aqui na terra, Deus é obrigado a acatar lá em cima, não. Se eu cometer uma disciplina injusta, é claro que Deus não vai aceitar. Então, houve uma tradução falha, não é que a Bíblia esteja errada, mas o que acontece é que no original não está bem assim. O que ligares na terra será ligado no céu, está assim. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. Houve um erro de tradução do modo verbal. Alteraram o modo verbal aí, mostrando que, achando que o que eu fizer aqui, Deus acata em cima. Não existe doutrina de baixo para cima. A doutrina vem de cima para baixo. Deus já determinou isso. Para que eu aplique embaixo. Eu aplico aqui o que Deus já ensinou. É isso que diz o termo. Mas é importantíssima a colocação. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão, mas idem o que eu falei, cortar o vínculo da comunhão em caso extremo. Eu concordo com a disciplina que o aluno, posso assim dizer, né, que o crente estudante, o crente aluno, o discípulo, ele deve permanecer sentado nos bancos, ouvindo os ensinamentos. Eu falo isso porque eu fui do tempo. Quando eu era jovem, fui do tempo que, quando um crente era disciplinado, ele ficava proibido de entrar na igreja. Que absurdo! Então existia o culto de porta fechada, não deve existir na igreja, é culto secreto. A igreja deve ser aberta. Mas naquela época existia o culto de igreja, o culto de portas fechadas. Só entrava membros em comunhão. Observa, só membros em comunhão, membros sem pecado. Ficava o porteiro observando quem entrava e quem não apresentasse o cartão de membro, porque as pessoas disciplinadas perdiam o cartão. Quem não tivesse o cartão de membro não entraria. Então, que cultos essas pessoas eram proibidas de entrar? Culto de oração, culto de ensino e culto de ceia. Observa, os cultos aonde as pessoas mais precisavam assistir lhe era negado. Ele era proibido de ir para o ensino e era proibido de orar. Isso não é correção. Isso não é ensino. Isso é exclusão. Aonde a Bíblia não dá esse respaldo. Mas eu louvo a Deus porque foi quebrado esse parâmetro, essa norma, e a igreja hoje ela tem outra visão, graças a Deus, que tem outra visão. Todos os cultos são de portas abertas, não existe crentes especiais. Não existe
é crente melhor que o outro. Mesmo o crente caído, ele só está caído, mas ele é crente. Porque muitos também estão caídos e permanecem dentro da igreja, até dirigindo igrejas. Mas está caído, Deus sabe. Então, precisamos ter um tratamento igual para todos os crentes, principalmente aqueles que estão doentes. Como o próprio Jesus Cristo falou, quem está sadio não precisa de remédio, e sim o doente. E o melhor remédio para a alma é a palavra de Deus. Deus vos abençoe e muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e até o próximo vídeo.